O que o Senhor quis dizer com a frase "A minha graça te basta"? Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central do Livro de Mórmon para ajudar você a colocar em prática o Evangelho na sua vida. Eu fiquei pensando muito nessa frase e o que ela significa. Essa frase ela está em pelo menos 3 escrituras, no Novo Testamento, está em Doutrina e Convênios e também no Livro de Mórmon. E eu pensei muito sobre essa frase, o que ela realmente significa. A graça, a gente sabe, a graça é realmente o poder capacitador, da expiação do Salvador Jesus Cristo. E Ele fez isso gratuitamente e nos deu essa bênção. Mas o que significa o te basta? É isso que eu queria conversar com você hoje. E pensando muito sobre isso, pensando sobre o sacrifício expiatório de Jesus Cristo, certa vez eu tive uma experiência muito sagrada para mim. E na verdade eu pensei muito antes de compartilhar aqui com você nesse vídeo. Mas eu senti que deveria falar e o Senhor me inspirou dizendo que eu podia falar sim. Uma vez eu estava fora de São Paulo, numa viagem para Belo Horizonte, eu fiz uma oração antes de dormir e eu fiquei pensando aquele dia todo sobre o que era essa frase, "A minha graça te basta". Fiquei pensando sobre o sacrifício expiatório, tentando entender, eu sei muito pouco sobre isso. E aí meditando sobre esse assunto, na minha oração, meditei durante o dia e na minha oração da noite, eu tive uma experiência fora do comum, assim, pelo menos na minha vida foi fora do comum. Enquanto eu estava orando, eu tive um sentimento diferente. O Senhor tentando me mostrar o que significava "A minha graça te basta", eu me senti como se eu estivesse debaixo de uma ponte, nu, sentindo muito frio, eu estava assentado, abraçado às minhas pernas, e o sentimento que eu tive naquela hora é que eu não tinha nada, eu não tinha nenhum bem material, eu não tinha família, eu não tinha amigos, eu não tinha ninguém do meu lado, eu estava sozinho, totalmente sozinho, e me senti bastante abandonado e solitário. Foi um sentimento muito ruim que eu tive naquela hora, um sentimento de abandono total. E aí eu comecei a orar ao Senhor e falar: "Senhor, o que está acontecendo? Por que o que é isso? O que está se passando?" E nessa hora eu até gostaria de ler o que eu escrevi sobre esse momento, as coisas que o Senhor me falou naquela hora. Eu tinha perdido tudo, absolutamente tudo. E aí uma voz me disse o seguinte: "A minha graça te basta. Aquilo que é mais importante na sua vida, eu já te dei. Se perder todas as coisas, ainda terá a chance de herdar a vida eterna, por meio do meu sacrifício, e isso é tudo que você precisa. Nada, absolutamente nada, é mais valioso e mais importante do que o sacrifício que eu realizei por você. Por isso, seja sempre muito grato por esse amor. Nenhuma bênção nessa vida é maior do que o sacrifício que eu realizei por toda a humanidade. Qualquer coisa que você adquirir nesta vida será infinitamente menor do que a minha graça." E naquela hora eu não parava de chorar, pelo sentimento que eu tive de absoluta solidão e sem nada. Eu perdi tudo, eu me senti como Jó, não tendo nada. Jó não tinha saúde, perdeu 10 filhos,
perdeu todos os seus bens, ele não tinha nada e ele estava ali nu também, raspando as suas feridas, a sua lepra com um pedaço de telha. Eu me sentia como Jó, e o Senhor me fez me sentir assim, bem pequeno, bem infinitamente pequeno diante do amor dele por mim, dando a sua própria vida em meu favor. Eu não sabia explicar bem o que aconteceu, eu nem sei explicar bem o que aconteceu, o sentimento que eu tive e a dor que eu senti, e ao mesmo tempo ouvindo a voz do Senhor falando na minha mente. Eu não tive nenhuma visão, não foi uma visão, eu não ouvi a voz audível do Senhor falando nos meus ouvidos, mas foi tudo na minha mente. E aquela experiência foi muito forte para mim, porque eu passei a entender o que o Senhor quis dizer com a minha graça te basta. Eu comecei a entender que a expiação do Salvador Jesus Cristo é a maior coisa que a gente pode ter. Porque naquela minha oração, quando eu queria entender bem o que era a expiação do Salvador, o que era a graça, ao mesmo tempo eu estava pedindo coisas para Ele, pedindo bênçãos. A gente faz isso todos os dias nas nossas orações, e a gente deve fazer. Não que a gente não deva, a gente deve. Mas é importante entender que nenhuma bênção, absolutamente nenhuma bênção, é maior e mais importante do que a graça, do que o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Nada. Então, se a gente não tem nada nessa vida, se a gente perder tudo que a gente tem, ainda assim teremos a chance de herdar a vida eterna, que é o maior dom de Deus. E eu pensei muito sobre isso. Certa vez eu vi uma foto que me chamou muita atenção, e que foi até uma foto, é chocante a foto, e eu até me senti mal vendo aquela foto, uma tristeza muito grande. É a foto de um menino na África que estava mais ou menos como eu estava me sentindo naquele dia que eu estava fazendo a oração. Tadinho, ele estava nu, ele estava muito magro, passando fome, dava para ver que ele passava fome e que ele estava morrendo, e tinha ao lado dele um urubu aguardando para que quando ele morresse ali o urubu o devorasse. É uma foto que ficou na internet e muita gente viu, acho que o mundo todo viu aquela foto, ela é bem chocante. Mas aquilo, eu pensei naquela hora, quando eu vi aquela foto, eu falei, puxa Senhor, por que alguém sofre tanto? Por que esse menino, essa criança está passando por isso? E aí uma voz, como essa que eu tive nessa oração, me disse isso: a minha graça basta. Esse menino, essa criança, ele tem a minha expiação. Um dia ele vai ressuscitar. Um dia ele vai estar comigo, é uma criança, não tem pecados. Ele vai herdar a vida eterna por causa do meu sacrifício. E então eu entendi ali porque na verdade, muitas vezes a gente vê tanto sofrimento no mundo, e a gente mesmo passa por tanto sofrimento e tantas coisas, e a gente acha que a nossa vida não vale nada, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Às vezes eu mesmo já me peguei muitas vezes, puxa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, Senhor, por que eu não tenho? Por que a minha vida é assim? Eu já me peguei chorando, por que as coisas são assim? Mas a partir daquela oração, naquele dia em Belo Horizonte, eu entendi que absolutamente tudo que não seja a expiação do Salvador Jesus Cristo são apenas complementos. E às vezes, se você, por exemplo, não tem bens materiais, se você não tem... Porque às vezes a gente fala, puxa, eu quero ser rico, eu quero ter muita coisa. Às vezes a pessoa... Talvez você não tenha família, talvez você tenha alguma deficiência, ou alguém da sua família tenha alguma deficiência mental ou física. Talvez você não possa ter filhos.
talvez você sinta atração por pessoas do mesmo sexo, talvez a sua saúde é debilitada, talvez você tenha perdido um ente querido e se sente muita falta dele, talvez você tenha sido vítima de abuso, de preconceito, e talvez você esteja com depressão ou com algum outro problema emocional. Tantos problemas que nós temos na nossa vida, as pessoas têm. E a gente anseia por receber as bênçãos, e é normal, e o Senhor sabe disso, Ele conhece, Ele sabe dos nossos problemas, sabe de cada um de nós, o que cada um de nós pode suportar, não é verdade? Então, pensando sobre isso, eu tenho um neto que ele é autista. E foi muito difícil para mim. Talvez eu tenha sido o membro da família que demorou mais para aceitar essa situação. Pela minha fraqueza, eu sou incrédulo, né? Então, orgulhoso. E aí eu achava que aquilo não era justo. Mas o Senhor me fez enxergar através desse menino o quanto ele é maravilhoso, ele é um anjo na nossa vida, na nossa família. Ele me ensina muito, sem falar. Ele não fala, ele não consegue formar frases, ele tem bastante dificuldade com a fala, mas ele é um anjo. E cada gesto dele de amor por nós, quando ele nos abraça, quando nos beija, eu sinto o amor do Senhor através dele por mim. E por toda a família. Todo mundo ama ele muito. Ele é uma graça. Eu tenho 2 sobrinhos também que têm a síndrome do X frágil. Também são 2 meninos maravilhosos, mas que talvez nunca terão uma família ou não poderão, talvez, realizar as coisas normais que as pessoas fazem. Mas eles são maravilhosos, eles são anjos também. Eu tenho muito apreço por eles e aprendo muito com eles. Mas falando do meu neto e dos meus 2 sobrinhos, a graça, a expiação do Salvador vai fazer com que um dia isso tudo acabe. Um dia eu vou poder abraçar o meu neto e os meus sobrinhos do outro lado do véu, e eles vão estar totalmente normais. Por que isso? Depois da ressurreição, tudo vai ser normal. A gente vai poder conversar, eles vão ser totalmente normais. Mas por quê? Por causa da expiação de Cristo. Porque se não fosse isso, nenhum de nós teria felicidade eterna. Se não fosse por causa do sacrifício de Cristo, a nossa vida estava fadada ao inferno, sem fim. Se Cristo não tivesse expiado pelos nossos pecados, nós não teríamos a chance de voltar à presença de Deus e nem de ter essas bênçãos todas. Como a gente quer tanto ter dinheiro, a gente vai herdar as mansões celestiais. A gente quer tanto ter saúde, a gente vai ter o corpo perfeito, não vamos sentir doenças, não vamos ter fome, não vamos ter sono. Nós vamos ter energia, né? Que a gente quer tanto energia nessa vida para fazer as coisas, a gente vai ter tudo isso, nosso corpo vai ser perfeito. Nós não vamos ter problemas emocionais, nós não vamos ter problemas mentais, nós não vamos ter problemas físicos. Isso tudo graças à expiação. Além disso tudo, do nosso corpo que nós vamos poder ter de volta, mas em um estado perfeito, nós também podemos tirar, né, da nossa vida os problemas espirituais. Se nós guardarmos os mandamentos de Deus, nós também não teremos mais problemas espirituais.
nós vamos estar na presença de Deus eternamente, e mais do que isso, nós vamos poder ser como Ele é, que é isso que Ele deseja. Isso tudo graças ao sacrifício expiatório de Jesus Cristo. É por isso que em cada oração que a gente faz, a gente precisa ser grato pelo amor de Deus por nós, pelo amor do Salvador Jesus Cristo pelo Pai e por nós. Porque nada se compara a esse amor. É infinitamente, é inexplicável e imensurável o amor deles por nós. Devido ao sacrifício de Cristo, nós teremos a chance e a bênção de poder estar com eles e com a nossa família para sempre. Os nossos entes queridos que nós perdemos, nós vamos estar com eles para sempre. E todas as bênçãos que nós almejamos nessa vida é muito pequeno diante da eternidade, diante de tudo que a gente vai ter depois dessa vida, graças ao sacrifício expiatório. Talvez a gente precise ser mais grato. Talvez você, quando estiver tomando o sacramento no domingo, foca na expiação de Jesus Cristo. Coloca toda a sua força mental e toda a sua força emocional no sacrifício expiatório, lembrando, colocando na sua mente, lembrando-se da crucificação, do jardim do Getsemane, de todos os momentos difíceis que Cristo passou naquelas horas antes da sua crucificação e morte. Nós precisamos fazer isso. É uma forma de adoração, é uma forma de gratidão. Nós não temos como pagar o sacrifício que o Salvador fez por nós. É impossível, não temos essa condição. Mas nós podemos ser gratos e nós podemos ser obedientes. É isso que Ele deseja. Nada ofende a Deus a não ser aquele que não reconhece a mão dele em todas as coisas, que é gratidão, né? E que não guarda os seus mandamentos. Então, não vamos ofender a Deus. Vamos amá-lo, porque o amor dele por nós é muito maior do que a gente pode imaginar e muito maior do que a gente pode mensurar. Graças a tudo isso, um dia nós poderemos estar com eles. Lembre-se, a minha graça te basta. Todas as outras coisas são complementos, apenas complementos. Te vejo no próximo vídeo.